passos meus em vossa espera, Senhor. Ele guia o caminho, caído e quer voltar. Ele é bom, fiel e justo, ele nos vem salvar. És o tempo da conversão. És o dia da salvação. Ó Pai, voltemos juntos a Deus. És o tempo da conversão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Agora vamos ouvir uma pequena história relativa a Carlos Acutis. Podem sentar-se. Amor à Eucaristia desde cedo. O amor de Carlos Acutis pela Eucaristia começou muito cedo. Aos 7 anos pediu para fazer a primeira comunhão, porque queria estar sempre perto de Jesus no Santíssimo Sacramento. Esse desejo simples e sincero marcou toda a sua vida. Carlo nasceu a 3 de maio de 1991 em Londres, onde a família residia por motivos profissionais. Cresceu em Milão, terra natal dos pais. Era um rapaz alegre, bem disposto, gostava de futebol, de videojogos e tinha grande talento para a informática. Mas no meio das atividades próprias da sua idade, havia algo que ocupava o centro do seu coração: Jesus na Eucaristia. Rezava o rosário diariamente e tinha profunda devoção a Nossa Senhora. Participava na missa sempre que possível e permanecia longos momentos em oração antes e depois das celebrações. Confessava-se todas as semanas, consciente de que o coração precisa de estar limpo para acolher plenamente o Senhor. Demonstrava ainda grande sensibilidade para com os mais pobres, especialmente as pessoas em situação de sem-abrigo e para com os colegas que sofriam com o divórcio dos pais. Aos 11 anos começou a interessar-se pelos milagres eucarísticos, sinais extraordinários da presença real de Cristo. Investigou diversos casos e criou um sítio na internet para os divulgar. Mais tarde, transformou essa pesquisa numa exposição que percorreu várias cidades, incluindo Roma, no ano da Eucaristia de 2005. Assim utilizou os meios modernos para anunciar uma verdade antiga: Jesus está verdadeiramente presente na Eucaristia. Em 2006, com apenas 15 anos, foi diagnosticado com uma forma agressiva de leucemia. Aceitou a doença com serenidade e ofereceu o sofrimento pela Igreja e pelo Papa. A 12 de outubro desse mesmo ano, partiu para o céu. Foi sepultado em Assis, como desejara, junto da espiritualidade de São Francisco. Em 2019, foi declarado beato, após o reconhecimento de um milagre ocorrido no Brasil por sua intercessão. O seu corpo, exposto à veneração, impressionou muitos fiéis. O rosto do jovem, a roupa simples, o semblante sereno, recordavam que a santidade é possível também no nosso tempo. Carlo ensina-nos que a Eucaristia é verdadeiramente a autoestrada para o céu e recorda-nos que a santidade não é algo distante ou reservado a poucos, mas um caminho acessível a todos, jovens e adultos, quando colocamos Jesus no centro da nossa vida.
Nesta Eucaristia tenhamos presente as seguintes intenções: por alma de José Gomes, Armanda de Jesus e almas do purgatório, pelas almas da Eira da Moura, por alma de Eduardo Diniz Pestana Camacho, 11º aniversário do falecimento, pelas almas de familiares defuntos de João Luís Silva, por alma de Lucinda Pereira Santos Pestana e familiares falecidos, por alma de Salvador Teixeira e Eufémia Teixeira e José Gerardo Pereira e Maria Francisco Pereira, por alma de Madalena de Jesus e esposo Manuel dos Santos falecidos, por alma de Jordão Gouveia dos Santos e Duarte Márcio, pelas almas da Serra d'Água, missa de aniversário por Gracinda Diniz e Carlos Diniz, que fez anos no dia 2/3, pelas almas do purgatório mais esquecidas. E para celebrarmos, hoje estou com uma cor diferente, não é? Qual que nome se dá a esta cor? Cor da rosa. Hoje celebramos o domingo Lautare, o domingo da alegria, porque se aproxima a Páscoa do Senhor. E para celebrarmos dignamente estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, peço à Virgem Maria, aos anjos, Deus, Nosso Senhor. Senhor, que faceis passar da morte para a vida os que ouvem a vossa palavra, Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que quisestes ser levantado da terra para nos atrair a vós, Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que subistes a cruz por nós, para sermos elevados à glória da ressurreição, Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que pelo vosso verbo realizais admiravelmente a reconciliação do gênero humano, concedei ao povo cristão fé viva e espírito generoso, a fim de caminhar alegremente para as próximas solenidades pascais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, o Senhor disse a Samuel: enche o corno de óleo e parte. Vou enviar-te a Jessé de Belém, pois escolhi um rei entre os seus filhos. Quando chegou, Samuel viu Eliabe e pensou consigo: certamente é este o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse a Samuel: não te impressiones com o seu belo aspecto, nem com a sua elevada estatura, pois não foi esse que escolhi. Deus não vê como o homem olha as aparências, o Senhor vê o coração. Jessé fez passar os 7 filhos diante de Samuel, mas Samuel declarou-lhe: o Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: estão aqui todos os teus filhos? Jessé respondeu-lhe: falta ainda o mais novo, o que anda a guardar o rebanho. Samuel ordenou: manda-o chamar.
porque não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Então Jessé mandou-o chamar. Era loiro, de belos olhos e agradável presença. O Senhor disse a Samuel: levanta-te e ungiu, porque é este mesmo. Samuel pegou no corno do óleo e ungiu no meio dos irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Palavra do Senhor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados, conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Ele me guia por sendas diretas por amor do seu nome. Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, não temerei nenhum mal, porque vós estáis comigo. O vosso cajado e o vosso báculo me enchem de confiança. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Para mim preparais a mesa à vista dos meus adversários, com óleo me perfumais a cabeça, e meu cálice transborda. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. A bondade e a graça hão de acompanhar-me todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, outrora vós erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Vivei como filhos da luz, porque o fruto da luz é a bondade, a justiça e a verdade. Procurai sempre o que mais agrada ao Senhor. Não tomeis parte nas obras das trevas que são inúteis. Tratai antes de condená-las abertamente, porque o que eles fazem em segredo até é vergonhoso dizê-lo. Mas todas as coisas que são condenadas são postas a descoberto pela luz, e tudo o que assim se manifesta torna-se luz. É por isso que se diz: desperta, tu que dormes, levanta-te do meio dos mortos, e Cristo brilhará sobre ti. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. Glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. Eu sou a luz do mundo, diz o Senhor. Quem me segue terá a luz da vida. Glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus encontrou no seu caminho um cego de nascença. Cuspiu em terra, fez com a saliva um pouco de lodo e ungiu os olhos do cego. Depois disse-lhe: vai lavar-te à piscina de Siloé. Siloé quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e começou a ver. Entretanto, perguntavam os vizinhos e os que ouviam a mendigar: não é este o que costumava estar sentado a pedir esmola? Uns diziam: é ele. Outros afirmavam: não é. É parecido com ele. Mas ele próprio disse: sou eu. Levaram aos fariseus o que tinha sido cego. Era sábado, esse dia, em que Jesus fizera lodo e lhe tinha aberto os olhos. Por isso, os fariseus perguntaram ao homem como tinha recuperado a vista. Ele declarou-lhes:
Jesus pôs-me lodo nos olhos. Depois fui lavar-me e agora vejo. Diziam alguns dos fariseus: esse homem não vem de Deus, porque não guarda o sábado. Outros observavam: como pode um pecador fazer tais milagres? E havia desacordo entre eles. Perguntaram então novamente ao cego: tu que disses daquele que te deu a vista? O homem respondeu: é um profeta. Replicaram-lhe então eles: tu nascestes inteiramente em pecado e pretendes ensinar-nos? E expulsaram-o. Jesus soube o que tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: tu acreditas no Filho do Homem? Ele respondeu: Senhor, quem é ele para que eu acredite? Disse-lhe Jesus: já o vistes. É quem está a falar contigo. O homem prostrou-se diante de Jesus e exclamou: eu creio, Senhor. Palavra da salvação. Estimados irmãos aqui presentes e os nossos acompanhantes através das redes sociais. No meio do caminho quaresmal, a Igreja oferece-nos hoje um domingo especial, o Domingo Lautare, palavra latina que significa alegra-te. A liturgia convida-nos a levantar o olhar e a lembrar que a Quaresma não é um tempo de tristeza, mas um caminho que conduz à luz, à alegria da Páscoa. E é precisamente da luz que nos fala as leituras de hoje. Na primeira leitura do primeiro livro de Samuel, o profeta Samuel vai à casa de Jessé para escolher um novo rei para Israel. Quando vê os filhos mais fortes e imponentes, pensa: certamente é este o escolhido do Senhor. Mas Deus responde-lhe algo muito profundo. O homem vê as aparências, mas o Senhor vê o coração. E Deus escolhe David, o mais novo, aquele que ninguém esperava. Esta palavra é muito atual. Quantas vezes nós julgamos pelas aparências, pela riqueza, pela força, pela fama, pelo sucesso. Mas Deus olha de maneira diferente. Deus olha para o coração. E é por isso que Deus escolhe muitas vezes os pequenos, os simples, aqueles que o mundo não valoriza. Na segunda leitura da carta aos Efésios, São Paulo lembra-nos uma verdade muito importante. Outrora eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Pelo batismo recebemos a luz de Cristo. Por isso Paulo diz: vivei como filhos da luz. Ser filho da luz significa viver na verdade, na bondade, na justiça. Significa que a nossa vida deve refletir a luz de Cristo. Mas sabemos que nem sempre é fácil. Às vezes, deixamos-nos envolver pelas trevas, o egoísmo, a mentira, a indiferença, a falta de amor. A Quaresma é tempo de voltar para a luz. O Evangelho, segundo São João, apresenta-nos um dos milagres mais bonitos, mais belos de Jesus: a cura do cego de nascença. Os discípulos fazem uma pergunta que era comum naquele tempo: quem pecou para que este homem nascesse cego? Mas Jesus rejeita essa lógica. A doença não é um castigo de Deus. E então Jesus fez um gesto muito simbólico. Faz barro com os olhos do cego e manda-o lavar-se na piscina de Siloé. O homem obedece e começa a ver. Mas o milagre não é apenas físico, é um caminho de fé. Ao longo do Evangelho, vemos como este homem cresce na fé. Primeiro diz apenas:
Um homem chamado Jesus curou-me. Depois começa a reconhecer. Ele é um profeta. Mais tarde, afirma com coragem diante dos fariseus. E no final, quando encontra Jesus, depois diz: creio, Senhor. E prostra-se diante dele. O verdadeiro milagre não é apenas recuperar a visão. O verdadeiro milagre é passar das trevas para a fé. Curiosamente, neste Evangelho, quem vê fisicamente não vê espiritualmente. Os fariseus têm olhos, mas não reconhecem Jesus. Estão fechados no orgulho da sua segurança. Por isso, Jesus termina dizendo algo muito forte. Eu vim a este mundo para os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Ou seja, quem se reconhece pobre, necessitado, por isso ainda bem que somos pecadores. Não é ainda bem que temos pecados. Porque se reconhecemos que somos pecadores, precisamos da presença de Deus. Agora, se não reconhecemos, o orgulho toma conta de nós. Ou seja, quem se reconhece pobre, necessitado de Deus, recebe a luz. Mas quem pensa que sabe tudo, acaba por ficar nas trevas. Este Evangelho faz-nos uma pergunta muito concreta. Onde estão as nossas cegueiras? Talvez na dificuldade de perdoar. Talvez no egoísmo. Talvez na indiferença perante quem sofre. Talvez numa fé que se tornou superficial. A Quaresma é o tempo em que Jesus também quer tocar os nossos olhos. Ele quer abrir-nos os olhos para Deus, para os outros e para o verdadeiro sentido da vida. Hoje, neste domingo, Rotary, a Igreja lembra-nos que a luz já começa a brilhar. Cristo é a luz do mundo. Como dizia Carlos Acutis, a autoestrada para o céu. Se caminharmos com Ele, a nossa vida ganha sentido. Se escutarmos a sua palavra, os nossos olhos abrem-se. Se nos aproximarmos dos sacramentos, sobretudo da reconciliação e da Eucaristia, a luz de Cristo transforma o nosso coração. Irmãos, peçamos hoje ao Senhor a graça do cego do Evangelho, um coração humilde, capaz de reconhecer Jesus. E que também nós possamos dizer com fé: Senhor, eu creio. Senhor, eu creio. Mas aumenta a minha fé. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. De pé, professemos a nossa fé. Creiam só Deus. Unigênito de Deus, nascido do Pai, antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz. Deus verdadeiro, Deus verdadeiro. Já criado, consubstancial do Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas. E por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu do céu. Espírito Santo, no céu da Virgem Maria. Nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, foi sepultado. A julgar os vivos e os mortos. E o seu reino contra a fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, Pai,
Irmãos e irmãs, nós sabemos que a luz do mundo é Jesus Cristo, que deu a vista ao cego de nascença e quer iluminar todos os homens. Peçamos-lhe uma luz sempre maior para a Igreja, para o mundo e para cada um de nós, dizendo: iluminai, Senhor, o nosso coração. Iluminai, Senhor, o nosso coração. Para que o Senhor dê a luz do seu Espírito ao nosso Bispo Nuno, aos presbíteros e aos diáconos, e os ensine a ver além das aparências. Oremos, irmãos. Senhor, o nosso coração. Para que o Senhor dê a luz do seu Espírito a todos os responsáveis deste mundo e eles descubram os caminhos da concórdia. Oremos, irmãos. Iluminai, Senhor, o nosso coração. Para que o Senhor dê a luz do seu Espírito aos que andam envolvidos pelo mal e os conduzam como pastor ao seu rebanho. Oremos, irmãos. Iluminai, Senhor, o nosso coração. Para que o Senhor dê a luz do seu Espírito aos cegos, aos doentes e aos que não creem, e todos cheguem a ver nele o Salvador. Oremos, irmãos. Iluminai, Senhor, o nosso coração. Para que o Senhor nos dê a luz do seu Espírito, nos ensine a procurar o que lhe agrada e nos reúna a todos no seu reino. Oremos, irmãos. Iluminai, Senhor, o nosso coração. Senhor nosso Deus, dai-nos a graça de reconhecer o vosso Filho, aquele que é a verdadeira luz do mundo. Iluminai os corações dos que não creem, com a palavra e os sinais do Evangelho, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Cantados para ti, Senhor, Nós te oferecemos todo quanto temos, a nossa vida, o nosso amor. Nós somos o teu ato criador. Nós somos os filhos do teu imenso amor, sagrados para ti, Senhor. Nós te oferecemos todo quanto temos, a nossa vida, o nosso amor. Senhor, que ouvindo recebemos a vossa bondade, fruto da videira do trabalho do homem, hoje vos apresentamos e para nós lá tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus. Orai, irmãos, para que as nossas alegrias e tristezas cada dia, associadas ao sacrifício de Cristo, sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Salve o Senhor, vosso irmão, o seu sacrifício. Para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ao apresentarmos com alegria estes dons da vida eterna, humildemente vos pedimos, Senhor, a graça de venerar com verdadeira fé e de oferecer dignamente pela salvação do mundo, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus.
Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação. Dar-vos graças, sempre e em toda parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo mistério da encarnação, que iluminou o gênero humano, que vivia nas trevas para conduzir à luz da fé, e pela regeneração do batismo, libertou os que nasciam na escravidão do antigo pecado, para os tornar seus filhos adotivos. Por isso, todas as criaturas no céu e na terra vos adoram, cantando um cântico novo. E também nós, com todos os coros dos santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Senhor nosso Deus, todo mundo vai ver, todo mundo proclama cantando diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Pelas flores do campo, Pelas aves do céu, pelos rios e os montes, então hinos a Deus. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, Senhor. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graça vos partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou um cálice, de novo vos deu graças, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Façai isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças, porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo Nuno e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, de forma particular as intenções colocadas no início da nossa celebração e as almas da Serra d'Água. E de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora da Ajuda, São José seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos
que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Num só coração e numa só alma, ouçamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação. Enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Seu reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja. E dá-lhe união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Como filhos do Deus da paz, saudai-vos com um gesto de comunhão fraterna. Felizes os convidados para o banquete do reino dos céus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entres em minha morada, mas sei uma palavra e serei salvo.
aproveitando que estão sentados, aproveito para vos anunciar alguns avisos. No dia 17 de março, ou seja, na terça-feira, era para visitar o espaço do Arteção às 3 da tarde, mas devido à impossibilidade de autocarro a essa hora, vai ser às 10 da manhã. Bom, quem não se inscreveu pode aproveitar, dirigir-se à sacristia para se inscrever para ir no autocarro. Depois, no dia 16, ou seja, amanhã, pelas 15 horas, a Casa do Povo está organizando uma palestra relacionada com a prevenção dos incêndios rurais. Depois, deixa eu ver, 23. No dia 23 de março, que é uma segunda, ou seja, de segunda a 8 dias, a Casa do Povo também está a organizar. Bom, também, não é outra palestra, não. É para fazer palmitos, como se aproxima o domingo de Ramos, para terem uns ramos bonitos, os palmitos, às 19 horas, com o mero contributo de 2 euros. Depois, ainda não há festeiro para a descida da encomiada. Por isso, eu estou a propor, pode ser um grupo de pessoas, para não ser só um festeiro. Mas, não sei. Isso depende de vocês. A festa é nossa, não é? É de todas nós. Então, se para haver festa, é preciso haver festeiros. E, podemos ser todos. A renúncia quaresmal desta quaresma remete para as vítimas daqueles desastres, desastre natural surgido no continente, sobretudo em Pombal e em Leiria. E no dia 28 é o encerramento da catequese e vai haver uma via sacra especial, que é a via sacra do... Como é que é o nome da via sacra? Mara, ainda lembras-te? Qual é a via sacra da catequese? É do Príncipezinho. Está bem. É isso, no dia 28. Agora vamos levantar-nos para receber a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Primeira oração. Peço perdão. Oremos. Senhor nosso Deus, luz de todo o homem que vem a este mundo, iluminai os nossos corações com o esplendor da vossa graça, para que pensemos sempre no que vos é agradável e vos amemos de todo o coração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora sim. O Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para receber a bênção. Defendei, Senhor, os fiéis que vos suplicam. Fortalecei os fracos. Iluminai sempre com a vossa luz vivificante os que vivem ainda nas trevas desta vida mortal. Concedei, benigno, que, livres de todos os males, alcancem um dia os bens supremos. Por Cristo nosso Senhor. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.